secretário, boa tarde à equipe. Quero cumprimentar a todos e a todas que acompanham a sessão. E quero ir aqui na página 38 e 39 da apresentação, onde está calculado com índice diferente evolução da receita e evolução da despesa. Para a evolução da receita, usou-se o IPCA de abril, né, dos 12 meses, que é 9,28. E para calcular a despesa, eu não sei qual é o indicador usado. O percentual foi 6,85. Então, variáveis diferentes. Evidentemente que isso dá um resultado diferente. O que levou a Gazeta do Povo, por exemplo, publicar no jornal de hoje que tem uma crise financeira no Estado. Ora, se você voltar na página e para a página 39, vai observar que em 2014 o resultado primário foi de 175 milhões, apurado de janeiro a agosto. E deste ano é 1,5 bilhão. Ora, 1,5 bilhão é muito diferente do que 175 milhões. Então tem um superávit. Quando se esperava ter um déficit de 2,8 bilhões, tem um superávit de 1,5. Então onde é que está a crise financeira? Então, este cálculo, ele, no nosso entendimento, da nossa assessoria, isso está equivocado, porque aí dá um resultado diferente. Permite uma leitura errada, de que, de fato, teve um aumento maior, uma evolução maior da despesa, quando comparada com a receita. No nosso cálculo, não chega a 10,8%, como está apresentado aqui. É 7,63% no cálculo que nós fizemos. E isso dá uma diferença bem grande no resultado. Então, é preciso tomar esse cuidado com os números. Uma outra coisa que eu gostaria senhor também... presidente, só, deputado Lemos, me permita só, presidente, até para... O senhor Lemos tem algumas perguntas e considerações importantes na linha de raciocínio dele. Mas eu entendo que, para poder desvendar essas questões, seria oportuno que ele pudesse fazer a pergunta e o secretário fazer a resposta exatamente sobre o que nós estamos tratando. Nós vamos ficar misturando temas que são, embora correlatos, mas todos eles devem ser abordados. Mas se o deputado Lemos concordar comigo, eu penso que, assim, se pontualmente nós pudéssemos esclarecer cada um desses fatos que ele enuncia. Se pudesse ser como esclarecimento, aí depois eu faria, então, o questionamento. Isso. Bom, eu, com certeza, há o maior interesse em que as dúvidas sejam dirimidas. Eu também não posso abrir precedente para todos, porque depois nós vamos fugir à regra. Agora, tudo bem, vamos conceder a possibilidade de um esclarecimento, porque tem uma diferença pois aqui. Não. Tem variáveis diferentes. Pois não. Foi usado o IPCA de abril, 9,28 para a evolução da receita, e para a despesa foi usado um índice que é de 6,85%, eu não sei qual é o indicador usado, para a evolução da despesa, o que dá um descompasso no resultado final, leva a uma interpretação equivocada, no meu entendimento. Não. Veja bem, você tem aqui primeiro eu queria saudar o nobre deputado, né? Dizer que você tem aqui, nesta apresentação, os valores nominais, né? São aqueles que estão expressos na execução orçamentária, né?
então sem qualquer tipo de correção, né? E posteriormente, e aí um comparativo entre esses valores nominais, sem correção, e posteriormente nós fazemos uma comparação corrigindo isto a preços de agosto de 2016, ou seja, a gente corrige 2015, a despesa mês a mês para agosto de 2016, né? Assim como as despesas e receitas corrigimos mês a mês para agosto de 2016, para fazer a comparação entre uma e outra. Então, quando a gente mostra a comparação em termos reais, né, já é a preços de agosto de 2016, trazendo aquilo que estava a preços de 2015, mês a mês, na execução, traz para preço de agosto. É assim que se calcula o percentual real de variação, que está correto. Todos os dois foram aplicados na mesma metodologia, tanto a receita quanto em relação à despesa, né? O quadro ali do quadro 39, né, da página 39, mostra o superávit em valores nominais, né? São esses os valores que estão aí colocados, extraídos, logicamente, da execução orçamentária. A gente mostra aí uma receita primária de 31 bilhões de reais e uma despesa primária de 30. Você gera esse superávit para quê? Para pagamento de dívida, né? Resultado primário, as pessoas confundem, por vezes, o que é resultado orçamentário e resultado primário. Resultado orçamentário, você soma todas as receitas e diminui de todas as despesas, né? Este teve um resultado em torno de 500 milhões de reais, que é do quadro anterior, né? Mostra aí, por favor, o slide do resultado. Volta, por favor, resultado orçamentário. Esse é o resultado orçamentário. São as receitas menos as despesas do exercício. Aqui são todas as receitas e todas as despesas. Então, somando todas as receitas com todas as despesas empenhadas, né, muitas delas nem realizadas ainda estão, nós temos aí um superávit de 570 milhões de reais. Ou seja, nós arrecadamos mais do que nós empenhamos até agora em 570 milhões de reais. Vamos para o resultado primário. O resultado primário mede o quê? Receita não financeira e despesa não financeira. Para quê? Para pagamento das despesas financeiras. Qual é a despesa financeira que você paga? A dívida. Então, eu tenho que gerar um resultado primário suficiente para eu poder pagar as dívidas que o Estado tem. E aí nós geramos 1,5 bilhão de resultado primário para poder pagar as dívidas que o Estado tem lá com o Tesouro, com diversos organismos internacionais que o Estado contratou anteriormente. Então, não existe, né, essa matéria que o senhor cita, ela de fato não corresponde à realidade. Não existe uma crise financeira no Estado. Se existisse crise financeira no Estado, o Estado estava gastando mais do que efetivamente estava arrecadando. Não existe uma crise financeira no Estado. Se você comparar com o exercício anterior, o que aconteceu? No ano passado, você precisava gerar uma receita muito superior às despesas para você pagar o quê? As dívidas que existiam até o exercício de 2014, o que não é o caso agora. Nós não temos dívida de exercícios anteriores. Então, a receita que é gerada neste exercício é para pagamento das despesas desse exercício, que puderam ser ampliadas, porque não tinham mais compromissos de exercícios anteriores a serem pagos. Por isso, nós pudemos ampliar, né? Foi possível ampliar os gastos na segurança pública, os gastos na educação, os gastos na saúde, os gastos nas diversas áreas importantes para a população. Então, agora, quando a gente lê, por exemplo, o que foi publicado, a mensagem para os paranaenses que tem uma crise financeira. Então, o secretário acabou de assegurar que não tem, de fato, não tem uma crise financeira. Nós temos superávit maior do que no passado. Então, ficaram sem pagar
promoções e progressões de carreira dos servidores. Se ficaram sem pagar, mesmo tendo superávit, como nós tivemos no ano passado, superávit, e vamos ter este ano também. E uma outra coisa importante é que a composição de gasto com o pessoal, o Paraná está mudando o critério nesse momento. Quando a gente observa que outros estados, e vários deles, eu podia citar mais de 10 estados aqui, vou pegar o Piauí, por exemplo. Janeiro de 2015, o Tribunal de Contas tira aposentados e pensionistas de gasto com o pessoal do estado e faz adequação à lei de responsabilidade fiscal, o Piauí. Mas o Ceará também fez isso, vários estados fizeram. Ora, e o Paraná está fazendo o contrário, está colocando na composição de gasto, e aí, claro que sai de 43% para mais de 48%. E aí mata, inclusive, a esperança dos servidores de um dia ter promoção e progressão e reajuste salarial, mesmo tendo o Estado tendo superávit. Mata, porque pode ter receita, mas não vai ter margem fiscal. E isto, daí não adianta a mensagem 43 dizer que em janeiro vai implementar promoção e progressão, porque não vai. Porque se mudar o critério como mudou, isso não for enfrentado neste momento, não vai ter nem agora, nem em janeiro, nem nunca. E aí você mata os servidores públicos do Estado do Paraná na inanição. Então isto precisa ser debatido à luz da evolução da receita e da despesa. É verdadeiro afirmar que aumentou mais a despesa do que a receita no ano passado, este ano? É verdade, porque despesas que tinham que ser pagas no ano passado ficaram transferidas para este ano. É como alguém que compra um veículo e naquele ano a despesa dele fica maior do que a receita, mas no ano que vem ele já supera isso. Pode conceder o tempo, por favor. Mas no ano que vem é como uma família compra um veículo, aí ele tem a despesa naquele ano, aí a despesa dele fica maior do que a receita, mas ele tem sobra do ano anterior e vai ter sobra dos anos seguintes, então ele pode perfeitamente voltar à normalidade. Então é isto, não é porque num ano a receita cresce menos do que a despesa, que você precisa sacrificar os servidores públicos. Então por isso quero fazer um apelo ao secretário e ao governador Beto Richa, que suspenda qualquer medida de retirada de direito dos servidores. Mantenha a promoção e progressão e pague este ano ainda, e o reajuste segue como está na lei para pagar no janeiro do ano que vem. Bom, primeiramente, eu acho que é importante esclarecer que o resultado orçamentário aqui é de 570 milhões de reais, não de 1,5 bilhão. Entenda resultado orçamentário como receita menos as despesas empenhadas do exercício. Esses recursos serão utilizados para quê? Pagamento do 13º. Você pagar isso aqui, pegar isso aqui, pagar promoção e progressão, você vai ficar como os outros estados, sem dinheiro para pagar o 13º aos nossos servidores e as despesas maiores no final do exercício. A gente tem que lembrar bem que no primeiro semestre você tem receitas maiores do que as despesas, em especial por conta do IPVA que ocorre no início do exercício, né? Então essas receitas elas são gastas ao longo do exercício de 2016. Então este superávit não pode ser utilizado para despesas não previstas no orçamento de 2016, sob pena de não cumprimento daquilo que está previsto no orçamento de 2016. Né? Então, essa é uma questão extremamente importante. Né? No que se refere não existe sobras também de 2015 que poderiam eventualmente ser aplicadas em 2016, porque o superávit de 2015 foi aplicado no pagamento de dívidas que o Estado tinha
relativo aos exercícios até 2014, inclusive no que se refere a pessoal em cargos sociais. Grande parte desta dívida que existia até 2014 era com relação a pessoal em cargos sociais, promoções, progressões, rescisões contratuais, férias dos servidores, não sei se o senhor lembra disso, que no exercício entramos em 2015 com dívidas significativas em relação aos servidores. Precisamos gerar superávit em 2015 para poder pagar esse compromisso, não só com os servidores, mas também relativo a fornecedores de bens e serviços. Quitamos tudo isso. A situação de 2016 é extremamente diferente daquela de 2015. O ajuste fiscal de 2015 serviu para nós pagarmos as dívidas existentes. O ajuste fiscal para 2016 está servindo para quê? Manter o equilíbrio e para pagar os 10,67 aos servidores. No que se refere a 2017, não existe receita suficiente para você pagar as promoções e progressões e o pagamento do reajuste salarial. As promoções e progressões custarão ao Estado 1 bilhão e 400 milhões de reais, o reajuste salarial custaria ao Estado 2 bilhões e 100 milhões de reais. Significaria que nós teríamos que alocar o orçamento de 2017 mais 3 bilhões e meio de reais somente para pagamento de pessoal em cargos sociais. Não existe esse recurso. Não é que o governo não queira fazer, o governo quer fazer, não existe a possibilidade disso acontecer. Nós temos, inclusive, um compromisso com o presidente Traiano, com o Romanelli, de nós abrirmos todos os números para os senhores, para as entidades de classe, abrir e mostrar, que não é porque não se queira, que não há possibilidade hoje, com a crise econômica que nós vivemos, com a queda da arrecadação de ICMS, que está já hoje acontecendo, atender a todas essas necessidades no exercício de 2017. Havendo, logicamente, a possibilidade, faremos. Se houver efetivamente um excesso de arrecadação, se a economia se reverter de queda para um crescimento, logicamente o governo priorizará este excesso de arrecadação no pagamento do reajuste do servidor. No momento, só foi possível incluir no orçamento de 2017 1 bilhão e 400 para pagamento das promoções e progressões, o que vai levar a que todos os servidores ativos sejam beneficiados com crescimentos expressivos em relação à atual remuneração. Não há espaço para que nós possamos aumentar mais ainda o ICMS ou IPVA para poder atender esta demanda dos servidores. Não há essa possibilidade. Nós reconhecemos o direito não é desconhecido, nem aqui as pessoas estão querendo negar o direito dos servidores, porém, ele vai ser pago quando houver a possibilidade de efetuar o pagamento sem um comprometimento da população do Estado do Paraná. Não está se retirando o direito dos servidores, está apenas se postergando no momento em que haja possibilidade financeira de atender esse direito dos servidores reconhecido na legislação vigente. Secretário, a preocupação ela é grande. Mesmo havendo disponibilidade financeira, com este acordo do Tribunal de Contas, a gente já sabe que lá em janeiro e todos os meses do próximo ano estaremos acima do limite prudencial. Ora, então já sabemos de antemão que não tem nem promoção nem progressão, porque no próprio texto da lei, do projeto enviado aqui para a Assembleia, que altera a LDO, ele assegura que só se fará implementação da promoção e da progressão e se pagará o atrasado se tiver de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Mas mudando o critério da composição de gasto de pessoal, como foi mudado agora em setembro, saiu de 43,3 para mais de 48. 48 já extrapolou o limite, que é de 46,55, que é o limite prudencial. Ora, então, já é uma crônica
anunciada, já tem uma sentença anunciada por servidores. Não terá absolutamente nada, mesmo que tenha disponibilidade financeira, orçamentária e financeira. Do jeito que está proposto aí, não vai ter nada. Então, por que mandar esse projeto aqui para a Assembleia? Bom, nós temos uma expectativa muito grande. Primeiro, não foi o Poder Executivo que tomou essa decisão. Muito pelo contrário, né? Nós tentamos de todas as formas que esta decisão não fosse tomada, né? Fizemos várias gestões oficiais, né? Não estou falando aqui de gestões informais, mas gestão oficial de apresentar toda a argumentação técnica e jurídica ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas mantivesse o entendimento que vinha sendo praticado desde 2012. A decisão não foi do Executivo. O Executivo contestou esta posição da área técnica do Tribunal. Infelizmente, os conselheiros, em reunião no dia 13, se não me falha a memória, tomaram essa decisão. O que vamos fazer? Primeiro, contestar isso com o recurso que estamos preparando, que será apresentado quarta ou sexta-feira desta semana. Segundo, preparar também uma proposta de TAG, que é baseado numa lei que foi aprovada aqui pela Assembleia, que é um termo de ajustamento de gestão, onde nós vamos propor ao tribunal que, se mantido esse entendimento, ele possa adotar o mesmo procedimento que ele adotou no passado, quando mudou também o entendimento em relação às despesas com pensionistas, que no passado as despesas com pensionistas não incorporavam como despesa de pessoal em encargos sociais. Em um determinado momento o tribunal entendeu que deveria considerar essa despesa com pensionista como pessoal em encargos sociais e estabeleceu uma graduação da incorporação dessas despesas por um período de 16 anos, ou seja, 6,35% a cada ano. Nós vamos solicitar ao tribunal que ele adote o mesmo procedimento que foi adotado no passado, quando o tribunal mudou o entendimento em relação às despesas com o pessoal em encargos sociais. Isso que o tribunal fez, nós não concordamos. E vamos adotar essas duas providências. Além das que nós já fizemos, vamos adotar essas duas providências. A contestação, o recurso, agora que será entregue na sexta-feira, e também uma proposta, se caso ele mantenha a mesma posição, de um termo de ajustamento de gestão. E aí eu pediria aos senhores parlamentares que nos ajudassem, né? Porque, se mantido esta decisão do tribunal, nós teremos uma dificuldade muito grande, todos nós, né? Todos nós. Então, acho que é importante que nós possamos juntos, né, buscarmos aí uma solução semelhante àquela que foi adotada no passado, para que a gente possa seguir em frente no que se refere à política nossa de pagamento de administração de recursos humanos. Não foi, quero deixar muito claro, nós contestamos até a última hora, mas infelizmente não obtivemos êxito. Nos ajude, por favor, peço aos parlamentares que tiverem interesse, que por favor nos ajude junto ao tribunal, para que, se mantido esse entendimento, que faça um escalonamento da mesma forma como ocorreu no passado, para que a gente possa, já a partir do mês de janeiro, fazer a implantação da folha de pagamento das promoções e progressões dos servidores, que custarão por mês 60 milhões de reais, e ao ano darão 800 milhões de reais, além de pagarmos todos os atrasados ao longo do exercício, e mais ainda, aquelas promoções e progressões devidas em 2017 serão pagas também em 2017. Então, isso dá um desembolso de 1 bilhão e 400. Pediria, por favor, que nos ajudassem nessas ações junto ao Tribunal de Contas do Estado, que tem, logicamente, uma sensibilidade muito grande em relação a esse tema.